Agora vamos resolver a questão 03. Há uma frase entre aspas porque se trata da citação de um texto maior. Aquele ser desprovido de inteligência era como o palhaço. Não queria saber de nada, só contava piada e fazia graça até que todos morressem de rir. Era uma situação difícil, até uma porta pensa mais que ele. Na ordem em que aparecem nele, esse texto tem as seguintes figuras de linguagem. Aqui nós temos uma maneira bem mais rápida de resolver esta questão, porque sabemos que o máximo de figuras de linguagem que podem ser encontradas naquela frase são 4, porque é a quantidade máxima que aparece em cada alternativa. Portanto, para resolver esta questão, nós temos apenas que ler a frase e ir verificando quais são os meios de expressão que foram utilizados ali, naquele texto do enunciado, a fim de descobrirmos quais são essas 4 figuras de linguagem que ali aparecem. Primeiramente, então, vejamos. Aquele ser desprovido de inteligência era como o palhaço. Antes destes 2 pontos, nesta primeira parte, neste primeiro recorte da frase, nós temos 2 figuras de linguagem já. A mais perceptível parece que é a da comparação, que está justamente aqui representada, ou pode ser facilmente verificada por meio da conjunção, na conjunção subordinativa comparativa como, de que já falamos em outras ocasiões. Então temos este como aqui, que é um como comparativo, daí já temos então a primeira figura de linguagem, que está funcionando assim. Aquele ser é como palhaço. Então temos a primeira figura de linguagem, que é a comparação. A segunda figura que aparece aqui é a do eufemismo. Então vejam que eu não estou fazendo bem na ordem, eu coloquei na ordem da facilidade, mas na ordem que aparece mesmo, na ordem que aparece na frase, porque é isto que está sendo pedido aqui no enunciado, na ordem em que aparecem as figuras nesse texto. Então a ordem que aparecem é assim: desprovido de inteligência é a primeira figura de linguagem, que é o quê? O eufemismo. Por que é um eufemismo? Desprovido de inteligência está no lugar, por exemplo, das palavras tolo, estúpido, burro, ignorante. Como esses 4 termos são muito ofensivos na maioria dos contextos em que são utilizados, preferiu-se nesta frase utilizar desprovido de inteligência, porque o eufemismo tenta justamente amenizar a ofensa ou a gravidade de uma frase, de um discurso. Portanto, já temos aqui na ordem que aparecem. Temos o eufemismo em desprovido de inteligência. O eufemismo está aqui, aparece na alternativa A. E a segunda figura é a comparação, que aparece também nesta mesma ordem na alternativa A. Depois dos 2 pontos temos: não queria saber de nada. Aquele ser desprovido de inteligência não queria saber de nada. Só contava piada e fazia graça até que todos morressem de rir. Temos aqui a nossa terceira figura de linguagem, que está representada pela expressão morressem de rir. Morrer de rir aqui é uma hipérbole, e a hipérbole é a figura de linguagem que se configura pelo exagero expressivo, pela afirmação ou negação exagerada de alguma ideia sobre algo ou alguém. Então, morressem de rir aqui tem a sua caracterização relacionada à hipérbole, porque se trata de um exagero, uma vez que não há ninguém que morra por causa de tanto riso, de tanto dar risadas, por exemplo. E o final desse texto: era uma situação difícil, até uma porta pensa mais que ele. Aqui, de fato, temos a personificação. A personificação, também chamada de prosopopeia. Prosopopeia ou personificação. Essa figura de linguagem caracteriza-se pela tentativa de fazer com que seres inanimados ou seres não humanos tenham características humanas. Por exemplo, é muito comum que no gênero literário chamado de fábula apareçam animais que falam. Então, nesse procedimento, animais que estão falando, sabemos que animais naturalmente não falam, mas quando num texto literário temos animais falando, primeiro nós temos o gênero fábula, e segundo,
Toda vez que temos uma fábula com esses animais falantes, estamos diante da principal figura de linguagem das fábulas, que é justamente a personificação, também chamada de prosopopeia. Aqui na frase, a personificação está acontecendo em se tratando da palavra porta. A porta está recebendo características humanas relacionadas ao pensamento. Uma porta pensa. Até uma porta pensa mais que ele. Por esse motivo, então, a alternativa correta da questão 03 só pode ser a A. Eufemismo, comparação, hipérbole e personificação. Na questão 04, que foi extraída do Enem 2011, aparece esta charge e, logo em seguida, há o enunciado. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar o quê? A. O surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. B. A mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade. C. A problemática social de grande exclusão digital a partir da interferência da máquina. D. A invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. E. O retrocesso do desenvolvimento do homem em face da criação de ferramentas, como lança, máquina e computador. Leiamos o texto que é representado ou que é apresentado por aquela charge. Na charge, o que nós temos, que nós podemos ler neste texto não verbal, é um texto não verbal, porque ele não é composto por palavras. A maioria das charges são textos não verbais. Existem, entretanto, algumas charges em que nós encontramos palavras, mesmo que sejam apenas para dar título ao texto daquela charge. O que nós podemos ler, então, desta charge? Nela nós temos, nitidamente, temos ali um macaco, um chimpanzé, que está evoluindo de acordo com a teoria evolucionista. Claro que a teoria evolucionista não nos diz que o homem veio do macaco, mas sim que o homem e o chimpanzé especificamente tiveram um ancestral comum. Essa é a teoria, uma das teorias relacionadas, uma das ideias fundamentais relacionadas à teoria darwinista, a teoria de Charles Robert Darwin, o chamado pai da evolução, que é o autor do livro A Origem das Espécies. É na teoria de Darwin, ou teoria evolucionista, que nós encontramos essa ideia de que o homem e o chimpanzé tiveram um ancestral comum. O que nós vemos aqui, então, é uma evolução do chimpanzé até o Homo sapiens sapiens, na configuração como nós temos na nossa época, século XXI. No início da charge, então, pensando-se numa linha do tempo, da esquerda para a direita, antigamente era o chimpanzé e agora, atualmente, é o homem. Na época do chimpanzé, isolado, não havia ferramentas. Agora, na época do ser humano, uma das ferramentas mais importantes para nós é o computador, ou tudo aquilo que se refere às ciências da computação ou ciências informáticas. Percebemos na charge, portanto, um tipo de ideia evolucionista. Mas o que o enunciado da questão nos informa é basicamente o que? O argumento presente na charge consiste em uma metáfora. O que nós temos aqui é que entender que metáfora é essa relativa, ou seja, relacionada à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Neste caso, a figura de linguagem da metáfora está relacionada tanto à teoria evolucionista quanto ao desenvolvimento tecnológico. A teoria evolucionista está aqui, como eu já disse agora há pouco. A ideia de que o homem, primeiro a ideia errada de que o homem veio do macaco. Mas a teoria evolucionista, de fato, é a ideia de que o chimpanzé e o ser humano tiveram um ancestral comum, de acordo com o que acreditava, com aquilo em que acreditava Charles Robert Darwin. Aqui é a ideia do evolucionismo, então, que aparece em primeiro plano, digamos. Macaco, hominídeo, o Homo erectus já, o Homo sapiens sapiens, aqui já na quarta
como no quarto lugar é o próprio Homo sapiens sapiens, é o ser humano de fato, e aqui continua com o ser humano começa a encurvar as costas, encurva mais, e até que se encurva quase totalmente por causa do computador, que é um instrumento de trabalho muito importante e quase imprescindível em grande parte da sociedade humana do século XXI. Tendo sido considerados esses elementos, nós podemos voltar então a ler o enunciado e responder qual é a alternativa correta. O argumento presente na charge consiste em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto apresentado na charge, no texto dado pela charge, verifica-se que o impacto tecnológico, então agora estamos pensando só no impacto tecnológico, não mais na evolução. A questão é sobre o impacto tecnológico. Verifica-se que o impacto tecnológico nesse contexto da charge pode ocasionar o quê? Pensando no impacto tecnológico, nós já podemos, em relação à charge, pensando no impacto tecnológico em relação ao texto da charge, nós já podemos eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a B. A mudança do homem. O impacto tecnológico ocasiona a mudança do homem em razão dos novos inventos que destroem sua realidade. Aqui sim existe a mudança do homem, mas o homem não está sendo destruído, ou melhor, o homem não está tendo sua realidade destruída necessariamente pelos inventos. Então a alternativa B já pode ser excluída. Alternativa C. A problemática social, então os impactos tecnológicos podem ocasionar a problemática social, um sério problema social relacionado à exclusão digital, a partir da interferência da máquina. Cuidado, esta alternativa C pode ser correta num contexto que nós verificamos no cotidiano, porém esta não é a resposta para o texto da charge. A charge não trata de exclusão digital. Cuidado com isso, tenham muito cuidado para não... Porque já que esta questão, obviamente, trata-se de interpretação de texto. Por isso que eu estou me demorando um pouco mais nela, porque ela precisa ser muito bem esclarecida. Já que esta é uma questão sobre interpretação textual, cuidado, para qualquer interpretação de texto, nós precisamos saber o que é que o texto nos informa, e não ficar colocando no texto o nosso ponto de vista. Por ora, nós temos apenas que perceber que a alternativa C, em relação à charge que estamos analisando, não está correta. A D. A invenção de equipamentos que dificultam, portanto, conforme o enunciado, o impacto tecnológico pode ocasionar a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do homem em sua esfera social. Notem aqui, não faz sentido isso, porque a criação de ferramentas, como eu disse, desde a pré-história, a criação de ferramentas não tem como objetivo dificultar o trabalho do homem. Portanto, a tecnologia, desde as mais rudimentares ou antigas, não foram feitas em momento algum para dificultar, e sim ao contrário, para facilitar o trabalho do homem em sua esfera social. Por esse motivo, a alternativa D está correta. Daí então, nós podemos ficar em dúvida entre as alternativas A e E. Pensemos na E. O retrocesso, então, o impacto tecnológico pode ocasionar o retrocesso do desenvolvimento do homem, a primeira afirmação desta frase, desta alternativa, o retrocesso do desenvolvimento do homem em face, ou seja, diante, perante, em se tratando de, em relação à criação de ferramentas, retrocesso do desenvolvimento humano, perante a criação de ferramentas, como lança, máquina e computador. Isso não faz sentido. Porque, por exemplo, pensando especificamente no caso do computador, ou das ciências da computação, ou ciências de informática, não faz sentido isso, por exemplo, se pensarmos no caso daqueles computadores que foram utilizados para fazer o mapeamento do genoma humano no final do século XX. No penúltimo ano do século XX, 1999. Por exemplo, aqueles computadores ajudaram grandemente no desenvolvimento do homem, desenvolvimento da humanidade, especificamente em se tratando das pesquisas genéticas ou genômicas. Então, esse exemplo já nos basta para percebermos que um computador, neste caso, um computador como esses utilizados no projeto Genoma Humano, na verdade, aquelas máquinas todas
permitiram que houvesse um desenvolvimento maior do ser humano em termos intelectivos, intelectuais, científicos. Então, o retrocesso do desenvolvimento humano a que se refere a alternativa E também não está correto. Mesmo na charge, a charge não mostra isso. Apesar de o ser humano estar ali representado com as costas muito encurvadas. Então, nesse aspecto, poderíamos pensar no retrocesso, porque a maioria de nós seres humanos, quando estamos diante de computadores, não cuidamos muito bem da postura, de tal maneira que nossas costas ficam encurvadas. Isso nos causa muitos problemas ortopédicos. E a alternativa A, o surgimento de um homem, retomando o enunciado. Os impactos tecnológicos podem ocasionar o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico. De fato, a alternativa A é a correta, porque realmente temos um ser humano, tanto fora como dentro da charge, temos a humanidade hoje em dia dependente cada vez mais de novos modelos tecnológicos. Essas, então, são as explicações referentes aos exercícios da aula 02 de figuras de linguagem. Em breve, portanto, teremos a nossa videoaula referente à aula 03. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.